E aí, pessoal? E aí, como é que tu estás aí do outro lado? Estamos juntos. Hoje a gente vai ver algo que é bem legal, tá? Bem legal, né? Acidez e basicidade em composto orgânico. Vê bem, pessoal. Olha aqui, interessante essa partezinha aqui que a gente vai estudar, tá? Olha, Arrhenius, né? O que é que Arrhenius falou de ácido? Para Arrhenius, ácido, a gente aprendeu assim: ácido é tudo que começa por H e base é tudo que termina por OH. Ótimo, tá certo, não tá errado não. Mas ácido para Arrhenius é toda substância que em solução aquosa libera o íon H+. E base é toda substância que em solução aquosa libera o íon OH-. Esse íon H+, ele é tão reativo, tão reativo, tão reativo que ele reage com a água. Aí forma H3O+. Então, tanto posso dizer H+, como posso dizer H3O+. Então, pessoal, o ácido, ele é conhecido pelo íon H+, ou íon hidrônio. O que é hidrônio? H+, mais H2O, tá certo? O H+ é tão reativo que ele é um próton, né? Ele é um próton. Então, ele reage com a própria água. Então, pessoal, a força de um ácido, ele é dado pelo seu íon H+. A água também se auto-ioniza. É engraçado isso, né? Só que é muito pouquinho, muito pouquinho, muito pouquinho, muito pouquinho. Mas a água também se auto-ioniza. E as bases, por serem compostos iônicos, já têm o íon, elas se dissociam. A ligação covalente sofre ionização, ligação iônica, dissociação. Então, vê bem, quando a gente pega isso aqui, ó, lembrar, ionizar é formar o íon. Então, ó, o H+, né? Ele sai e forma H3O+, ó, mais Cl-. Então, ionizou. Já a ionização é um fenômeno químico, é um processo de formação de íon. Formação de íon, tá? Então, não esquece, pessoal. O ácido, ele pode ser forte, fraco ou moderado. Quanto mais ele ioniza, quanto mais H+ ele produz, mais forte ele é. Então, a força do ácido é dada pelo seu grau de ionização. Aí muita gente diz, mas como é que a gente vê isso? É fácil. Você colocar um ácido em uma solução aquosa, em água. Quanto maior o brilho da lâmpada, é porque mais íon tem. Quanto mais íons eu tenho, é porque mais ionizou. Quanto mais ionizou, é porque mais forte é o ácido, maior o grau de ionização. Então, ácido tem ionização. Aí lembre-se, eu preciso lembrar que o grau de ionização alfa é dado matematicamente pelo número de moléculas postas para ionizar e o número de moléculas ionizadas. Então, como assim, Guga? Como assim? Calma. Por exemplo, se eu tenho 100 moléculas e dessas 100, 80 ionizaram, então ionizou 80%. Se eu tenho 100 moléculas e 20 ionizaram, ionizou 20%. E é exatamente isso que me dá a força do ácido. Então, quanto maior esse grau de ionização, mais forte é o meu ácido. Então, eu vou ter que lembrar que ácido é covalente e que base é formado por metal e não metal é iônico. Então, se o ácido ioniza, a base dissocia, separa. Ela já tem um íon, então ela apenas o quê? Ela apenas separa. Então, vê, pessoal, lembre-se, ligação covalente é para ácido, ioniza. Ligação iônica dissocia. Então, quanto mais o ácido ioniza, mais forte ele é. Quanto mais a base dissocia, mais forte ela é. Então, H+ é responsável pela força do ácido e o OH- é responsável pela força da base, que é a hidroxila ou oxidrila. Aí veja, a outra teoria é a teoria de Bronsted e Lowry. Como é essa teoria, Guga? É assim, veja. Pessoal, para Bronsted e Lowry, é importante que a gente lembre que ácido é a espécie química, veja, já não é mais só substância. Ácido é uma espécie química. O que é uma espécie química?
uma molécula ou um íon, onde o ácido é capaz de doar próton e a base é capaz de receber próton. Entendi nada, Guga. Então vem cá que eu vou te explicar. Olha como é legal. Veja. Olha para cá. Ó, imagine que eu tenho aqui, ó, NH3 mais água dando NH4 mais OH menos. Aí eu lhe pergunto, ó, quem aí tem comportamento ácido e comportamento básico segundo Bronsted e Lowry? Segundo Bronsted e Lowry. Aí você vê, ó, bem tranquilamente. NH3, pessoal, que está no reagente, ele virou quem no produto? Ele virou NH4 ou OH? NH3 parece mais com o quê? Com NH4+. Então, durante esse processo, ele o quê? Ele ganhou, não é isso? H+, ganhou próton. Então, se ele ganhou H+, NH3 é uma base. É uma base de arrênios? Não, é uma base segundo quem agora? A gente está estudando o conceito do par Bronsted e Lowry. Certo? Agora, se a base é o NH3, o par da base eu chamo de ácido. E como está no produto, ele está conjugado. Então, é um ácido conjugado. Agora, H2O. H2O virou quem? Virou OH. Durante essa virada, ganhou ou perdeu? Exatamente. Perdeu H+, perdeu próton. Quem perde próton é o que, pessoal? Pelo conceito de Bronsted de Lowry, é um ácido. Então, seu par eu chamo de base. Como está no produto, base conjugada. É só você olhar o contrário, né? OH vai virar H2O. Então, voltando, ganha. Então, se ganha é porque é base. E o nome conjugado é porque está no produto. Então, veja, o conceito de ácido e base de Bronsted de Lowry já envolve outra relação. O conceito de ácido e base de Bronsted de Lowry está envolvendo o quê? Exatamente. Está envolvendo agora uma relação de, muito bem, pessoal, doação de próton ou recebimento de próton. Já não é mais como o conceito de arrênios, não é? Arrênios era libera H+, ou libera OH-. Então, ácido de Bronsted de Lowry doa próton e base recebe próton. Então, ó, HCN virou CN, perdeu. H2O virou H3O, ganhou. Quem, durante a reação, aumenta o número de H é base. Quem diminui o número de H é ácido. E quem está no produto é sempre considerado conjugado. E lembre-se, se o ácido é forte, a base conjugada é fraca. Se a base é forte, o ácido conjugado é fraco e vice-versa. Esse slide aí é bem importante, tá? Aí, pessoal, o terceiro conceito ainda é um conceito bem legal. É um conceito que a gente precisa lembrar, que é a teoria eletrônica, ou de Lewis. Vê, ácido é uma espécie química que aceita um par de elétrons. E base é uma espécie química que doa par de elétrons. Entre aspas, né? Então, veja, já é outro critério que a gente vai usar agora. Então, vem comigo que eu vou te mostrar como é que funciona esse outro critério que a gente precisa ter para poder fazer o assunto rolar. Veja, olha que legal. Veja. Se eu chegar para você e perguntar, H2O, segundo Lewis, é ácido ou base? NH3, segundo Lewis, é ácido ou base? Certo? AlCl3, é ácido ou base? BeH2, é ácido ou base? Pessoal, é bem tranquilo, vê. Oxigênio. Qual é a família do oxigênio? Família 6A.
Qual é a família do nitrogênio? 5A. Então, pessoal, se ao alcançar o octeto sobrar par de elétron, você, teoricamente, está sobrando, você pode emprestar. Então, aqui é uma base de Lewis. E aqui, ó, alumínio pode receber. Berílio pode receber. Então, aqui tudo é o quê? Ácido de Lewis. Então, quem pode receber é ácido, quem pode doar é base. Esse é um conceito fundamental, tá? Fundamental na química orgânica e na química de modo geral, na química inorgânica também. Então, pessoal, a gente pode classificar ácidos quanto a 3 conceitos. Quais são? Arrênios, Broncho de Laurie e o nosso querido Lewis, tá certo? Então, lembrar. Outro detalhe é, o que determina a força de um ácido é a quantidade de H+. Então, quanto maior a quantidade de H+, maior a constante ácida, que é chamado de Ka, constante ácida. Aumentou a constante ácida, aumenta a força do ácido. E, pessoal, existe uma grandeza chamada pKa, que é o potencial de Ka. Potencial é menos log. Então, aqui, ó, potencial é menos log de Ka, tá vendo? Então, se eu aumento o Ka, eu diminuo o pKa. Então, quanto maior o Ka, maior a acidez e menor o pKa. Maior Ka, menor pKa. Maior Ka, menor pKa. Mesma coisa para base, né? Aí, ó, na química orgânica, a gente precisa saber isso. Pronto. Agora é que a gente começa. Quem são os ácidos orgânicos? Vamos lá. Vamos ver agora direitinho essa primeira parte. Então, revisamos quem a gente viu agora, os conceitos de ácido e base, para poder entrar na química orgânica. Vamos embora. E aí, quem são os ácidos e as bases da química orgânica? Importante saber, fundamental. Então, se é fundamental, vamos juntos aprender, lembrar essa partezinha aí, que é bem legal. Então, vê, pessoal, quem são os ácidos e as bases da química orgânica? Já está aqui, né? Primeiro, lembrar, ácido carboxílico maior do que o fenol, maior do que a água, maior do que o álcool, maior do que o alcino verdadeiro. Então, essa é a ordem da acidez. Então, basicamente, a gente precisa saber que elemento eletronegativo puxa elétron, né? Então, ele aumenta a acidez, porque ele puxa elétron, ele solta o H. Aí o H mais ionizado, quanto mais ioniza, maior a força do ácido, não é? Então, elemento eletronegativo, a gente diz quimicamente que ele tem efeito indutivo negativo. E ele é capaz de aumentar a acidez. Isso mesmo. Para tu ter uma ideia, olha aí, ó, o ácido acético tem uma constante ácida de 1,8 vezes 10 a menos 5. O cloro acético, ó, cloro é o elemento mais eletronegativo ali que você colocou, né? Ele, ó, flúor é o mais, oxigênio, nitrogênio e cloro. Então, eu tirei um hidrogênio e botei um cloro, botei um elemento que tem maior eletronegatividade do que o hidrogênio. Então, aumentou a acidez em 100 vezes, ó, 1,4 vezes 10 a menos 3. Então, pessoal, lembre, a acidez, ela é dada pelo ácido carboxílico, fenol, água, álcool e alcino verdadeiro. Guga, e o que é alcino verdadeiro? Ah, boa pergunta. Alcino verdadeiro é aquele que tem um hidrogênio ligado, pelo menos um hidrogênio ligado a um carbono da tripla. Pessoal, outro detalhe. Quanto maior a constante ácida, maior Ka, chamada constante ácida, menor o pKa. pKa é o potencial da constante ácida. Potencial é menos log de qualquer coisa. Então, o potencial do Ka é menos log de Ka. Então, se eu aumento o Ka, eu diminuo o seu potencial. Isso é importante porque nas questões eles misturam isso, tá?
Então, lembrar, o que é que faz a substância ter acidez? A capacidade de ionizar. Olha aqui, ó, o ácido, ele tem um pKa bem pequenininho. Já o álcool tem um pKa alto. Quem tem pKa alto tem baixa força ácida. Quem tem pKa pequeno tem alta força mais ácida. Então, quanto maior o pKa, menor a acidez. Não esquece isso não. Isso é importantíssimo, tá bom? Eles jogam muito em prova isso. Então, olha aqui, ó. Quem é a substância que tem o maior caráter aqui, ó? 1,8 vezes 10 a menos 5, 1,3, 1 e 1 vezes 10 a menos 16. Pessoal, ó, o ácido carboxílico, depois fenol, depois água, depois álcool. Fenol tem caráter ácido fraco, mas ainda tem, ó, porque é 10 a menos 10, né? Aí, ó, olha para aí. Reação de diferenciação. O fenol, mesmo tendo um caráter ácido fraco, ele ainda reage com uma base forte. Então, para aí você ter uma ideia. Então, por quê? Porque a base forte, ela puxa o H do fenol. Então, como é que eu diferencio um fenol de um álcool? Eu coloco para reagir com a base forte. O fenol reage, o álcool não. Mas o álcool também não tem caráter básico, mas é muito fraco. É mais fraco do que a água. Então, fenol tem caráter básico que ainda reage, caráter ácido que ainda reage com base. Álcool não. Então, tá bom? Lembrar que isso é uma coisa importante. Então, pessoal, quanto a essa questão do elemento eletronegativo, ao efeito indutivo, né? Quando o elemento eletronegativo está mais próximo da carboxila, a acidez é maior, porque o efeito indutivo ele se arrasta pela cadeia. Então, quanto mais próximo da cadeia ele da carboxila ele estiver na cadeia, mais ele arranca o elétron e mais ele libera o hidrogênio. Então, ó, aqui, ó, o cloro, num primeiro exemplo, está no 2, aqui está no 3, aqui está no 4. Olha como diminui, ó. Menor pKa, maior acidez, né? Então, o primeiro aqui, ó, como ele está mais perto da carboxila, a acidez dele é maior. Então, pessoal, o efeito indutivo vai diminuindo quando você vai se distanciando, tá? Aí lembre-se, pessoal, olha aí, hidrogênio, cloro e flúor. O elemento, quanto mais eletronegativo for, maior é o efeito, maior é a acidez. Então, primeiro, elemento mais eletronegativo aumenta a acidez. Quanto mais próximo da carboxila ele tiver, mais forte ainda ele é. E lembrar que uma coisa bem interessante, né? Ele não vai colocar na prova misturando, tá? Não vai misturar, por exemplo, ele não vai botar o cloro na posição 2 e o flúor na posição 4. Para ele fazer isso, ele tem que dar o valor, senão você não tem como comparar. Agora veja, se o elemento eletronegativo aumenta a acidez e ele tem efeito indutivo negativo, o elemento eletropositivo ele tem efeito indutivo positivo, ele diminui a acidez. Então, olha aí, ó, eles empurram o elétron. Então, por exemplo, cadeia carbônica diminui a acidez, porque o carbono ele tem uma mania de não querer elétron, vai para lá elétron, tá? Então, você vê aí, ó, quanto maior a cadeia, maior a repulsão, menor a acidez. Então, maior cadeia, menor acidez. Maior cadeia, menor acidez. Maior cadeia, menor acidez. Ó. Maior cadeia, menor acidez. Maior cadeia, menor acidez, porque maior efeito indutivo, positivo. Negativo, ó, vem de eletronegativo, aumenta a acidez. Positivo vem de eletropositivo, diminui a acidez. Importante a gente lembrar isso, tá? Guga, e o efeito mesomérico? Boa. Efeito indutivo é quando é na ligação simples. O efeito mesomérico é quando é na ligação dupla ou tripla. É o mesmo efeito, só que é na ligação dupla ou tripla, na insaturação, tá? Mas é a mesma coisa. Então, quando você tiver na insaturação, você aí não tem efeito indutivo. Você tem o quê? Você tem efeito mesomérico. Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que lembrar. Quem são os ácidos da química orgânica? Ácido carboxílico, fenol, água, álcool, calcino verdadeiro. Depois, o que é que aumenta a acidez? Elemento eletronegativo, efeito indutivo negativo. O que é que diminui a acidez? Elemento eletropositivo, efeito indutivo positivo.
O que é que aumenta ainda mais quando eu tenho mais proximidade da carboxila, o elemento eletronegativo, aumenta a acidez. Exatamente. Então, vamos aqui, ó, só relembrando para a gente poder visualizar na nossa lousa. Olha que bonito. Veja. Aqui, ó. Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um ácido chamado de ácido etanóico ou ácido acético. Aqui, ó, é o cloro acético. Quem é mais ácido? Muito bem, o cloro, porque o elemento eletronegativo aumenta a acidez. Tudo bem. Agora imagine que eu tenho dois elementos aqui, ó. Aqui, veja que legal. Você tem esse rapaz, onde 1, 2, 3, o flúor está no carbono 4, tá? Agora aqui, ó, o flúor vai estar no carbono 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quem está mais próximo da carboxila? Logicamente, o nosso amigo, onde está o 2, né? Então, ele é muito mais ácido. Muito mais. E um detalhe fundamental. Quanto maior a cadeia, menor a acidez. Porque a cadeia tem efeito indutivo positivo. E só para terminar, se aqui, ó, eu tiver um álcool e aqui eu tiver um fenol, o fenol é mais básico do que o álcool, né? Então, ó, o fenol reage com a base, formando o fenolato. É uma maneira de diferenciá-lo do álcool. Então, pessoal, isso é uma das coisinhas mais importantes que a gente tem nesse primeiro momento de acidez, basicidade dos compostos orgânicos. Simples, direto e tranquilo. Vamos lá. E aí, pessoal, vamos falar de base orgânica. Base orgânica. Aí a gente diz logo, base é tudo que termina em OH. Base é tudo que termina em OH, se for base de arrênios. Então vamos lá. Vamos aqui agora conversar sobre as bases da química orgânica. Vem comigo aqui. Vê, pessoal. Vamos lá. Veja. Lembre-se, não espere na base orgânica aquele OHzão bem grande, né? Base é tudo que termina em OH. Não. Isso aí é relativo à base da química inorgânica. NaOH, CaOH2, AlOH3. Aqui não. Aqui são bases de Bronsted e Lowry ou base de Lewis. E aí, para isso, a gente precisa lembrar rapidamente um conteúdo que eu já falei agora há pouco. Base de Lewis é quando tem par de elétron não ligante, par de elétron livre. Olha aqui, ó, bem bonitinho aqui, ó, sobrando, tá vendo? E se for de Bronsted Lowry, é aquela que é capaz de receber H+, e receber próton. Então, vejam, lembre-se bem, pessoal, não relacione base da química orgânica em nenhum momento com a relação da base de arrênios, que é tudo que termina em OH. É importante que você lembre isso. Outra coisa a lembrar é que quem são, então, essas bases da química orgânica? As bases da química orgânica são as aminas.
Veja, se você pegar alguns materiais mais antigos, eles vão falar aminas, amidas e éteres. Veja, para a gente o que interessa agora é isso. As bases da química orgânica são as aminas. Aminas. Sendo que as aminas alifáticas são mais básicas do que as aminas aromáticas. As aminas alifáticas são mais básicas do que as aminas aromáticas. E entre elas existe também uma ordem de quem é mais básico. Vê bem, você tem a amina secundária sendo mais básica do que a amina primária e elas ainda mais básica do que a amina terciária. Aí muita gente me diz, mas por que a amina terciária ela é tão fraca se ela tem mais carbono e a gente aprendeu que carbono empurra elétron. E se tudo que empurra elétron diminui a acidez, então deveria aumentar a basicidade. É verdade, deveria não. Aumenta a basicidade. No caso das aminas terciárias, isso não acontece devido ao elemento central, tá? Ao tamanho muito reduzido do nitrogênio, está no segundo período, e quando ele está ao lado de radicais, então imagine, é uma árvore frondosa, cheia de galhos, e lá no molinho da árvore é onde está o nitrogênio. Então aquele par não recebe o sol. Ele está impedido pela estrutura de se mostrar. Então, como ele está impedido de se mostrar, a gente diz que isso é um impedimento da estrutura, impedimento estérico. Então, olha aqui, ó, a amina terciária, ela tem um impedimento estérico, o que faz com que a sua basicidade vá lá para baixo, tá? Então, lembra bem, qual é a ordem, pessoal? Quem são as bases da química orgânica? As bases da química orgânica são as aminas. Pronto, tá legal? Que tipo de base? Como sobra par de elétron, elas são as chamadas base de Lewis. Legal. O que é uma base de Lewis? É aquela que sobra par de elétrons. Bonito, lindo. Aí eu lhe pergunto mais. Aí eu lhe digo, certo, mas me diga uma coisa. Quais são as ordens das aminas em relação a essa basicidade? Ah, certo. Aí ficou mais legal ainda. A ordem é assim. A ordem é amina secundária, é mais forte do que a amina primária e essa mais do que a amina terciária. Mas por que, Guga? Porque, veja, a amina secundária eu tenho bissubstituição. Eu vou te mostrar uma questão que eu acho que vai mostrar melhor do que eu falando aqui para você. Olha, vê bem, se eu digo a você que as bases da química orgânica são apenas as aminas e que a ordem dela é o quê? Secundária, depois o quê? Primária e por último quem? Terciária. Isso tem uma lógica, concorda? Então como é que funciona essa lógica? Bem, deixa eu mostrar aqui o quadrinho para você, para que as coisas fiquem bem apresentadas. Olha, vê que legal. Ó. Bem, olha, vê que bonitinho. Ó. Ó. Imagine que isso aqui, ó, pessoal, isso aqui é a amina, né? Radical NH2. É uma amina chamada amina primária. Tá certo? É uma amina primária. Aqui agora, ó, R, N, RH. É uma amina secundária. E aqui, R, N, RR é uma amina terciária. Então, veja, quando a gente tem, por exemplo, radical carbono, ele aumenta a basicidade, diminui a acidez, não é isso? Então, quem é mais básica? A etilamina ou a metilamina? Claro que um é mais básico do que dois, não é? Porque tem uma cadeia maior, óbvio. Então, veja, imagine agora que eu tenho isso aqui, ó. Essa amina
ela é secundária. E essa amina aqui, ela é primária. Então, olha que bonitinho. Aqui, ó, empurra para cá, empurra para cá. Tem um par de elétrons aqui. Olha aí, amina secundária. Aqui, ó, só tem um lado empurrando os elétrons. Lembre-se que isso é chamado efeito indutivo, né, na cadeia, empurrando, que ele vai diminuindo ao longo da cadeia. Então, quanto maior a cadeia, ele vai diminuindo, tá? Então, essa amina aqui, que é a secundária, ela é maior do que a primária. Aí você diz, oxê, então a terciária é mel na chupeta. Por quê? Porque vai vir, ó, empurrando os elétrons, e quanto mais elétrons chega, a maior a densidade eletrônica em cima do nitrogênio, então melhor para ele, né? Aí tu vai dizer, então, se aqui chega de 2 já é bom, se aqui chegar de 3 é melhor ainda. Não, porque aí dá engarrafamento. Aí é o que a gente chama de impedimento estérico. Ou seja, a estrutura dele, tá, fica extremamente prejudicada por aquilo que eu lhe falei. O nitrogênio não consegue, tá, dar conta de todos os seus elétrons que estão ali chegando. Por quê? Lembre-se, é o mesmo papo que eu falei agora há pouco. Imagine uma árvore frondosa, mas que o olhinho no meio dela não consegue aparecer para o sol. Por que não consegue aparecer para o sol? Porque, ó, tem muito galho ao seu redor. Tem muito galho ao seu redor. Então não vai funcionar desse jeitinho. Então lembrar, tá? A mina secundária, depois a mina o quê? Primária e por último a mina terciária. Legal. Aí vê, pessoal, ainda pegando nesse ponto aí que a gente tá vendo, a gente pode vir, tá? E pode vir aqui, ó, para uma relação de teoria ainda, viu? Quando a gente analisa pelos radicais, tá certo? A gente tem aí, ó, impedimento estérico da amina, né, que é essa questão estrutural, lembre-se a questão da estrutura, o nitrogênio é muito pequenininho, ele fica rodeado de radicais, não dá conta, e ele bota, ó, atente às seguintes proposições a respeito dos compostos orgânicos. Nos compostos orgânicos, o ponto de fusão e ebulição em geral são mais altos do que as substâncias inorgânicas. Nunca, jamais, nem pensar, porque o composto orgânico ele é covalente. As substâncias inorgânicas podem ser iônicas, não é verdade? Então, a primeira alternativa é falsa. Depois do carbono e do hidrogênio, o oxigênio é o elemento químico em maior presença nos compostos orgânicos. Isso é verdadeiro, né? CHOMPS. CHOMPS, o que é CHOMPS? C-H-O-N-P-S. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Na natureza, os ácidos carboxílicos estão presentes principalmente nos ésteres, que constituem óleos e gorduras. Pessoal, vê, na natureza, os ácidos carboxílicos estão presentes principalmente nos ésteres. Por quê? O que é um éster? Ácido mais álcool. E quando um éster é uma gordura, porque ele vem de é um triéster de ácido graxo. Ele vem de um ácido grande, um ácido graxo grande. Então é verdadeiro. Atualmente o éter comum é muito usado como solvente polar, tanto em laboratório como na indústria química. Nem pensar, né? O éter comum ele é muito usado como solvente polar, tanto em laboratório como nas indústrias químicas? Não, porque o éter comum, o etoxetano, ele não é tão polar assim. Então, quais são as alternativas corretas? Letra B, onde diz apenas 2 e 3. Lembre-se que o etoxetano ele tem 2 de um lado e 2 carbonos do outro. Então, é uma estrutura simétrica. Ele é uma estrutura, desculpa, simétrica. E como tal, não tem tanta polaridade, né? Então, ó, pessoal, não esquecer, tá? Fatos experimentais que mostram a força de um ácido aumenta. Diminuição da cadeia, tirar hidrogênio e botar halogênio, que é elemento eletronegativo, chamado efeito indutivo negativo, né? Quanto mais eletronegativo, maior é a acidez. E quanto mais próximo da carboxila ele está, melhor ele tem a força ácida. Outro detalhe é que lembre-se bem, tá certo? Pessoal, usando as informações acima, coloque os ácidos listados a seguir na ordem de suas forças. Vamos ver? Olha aí, ó.
ele colocou isso daí, ó. 5 e 4. 3 e aqui só tem 2. Então, obviamente, o 5 é mais forte do que o 4. Aqui o cloro está mais perto da cadeia carbônica, aumenta a acidez. E aqui tem bromo, que é menos eletronegativo, né? Então, além da cadeia ser maior, o bromo é menos eletronegativo. Então, lembre-se, qual é o primeiro fator que a gente olha nessa questão que eu quero mostrar para você? A acidez, ela aumenta quando eu tiver o quê, pessoal? Quando eu tiver a relação de que menor cadeia, mais eletronegativo, mais próximo da carboxila. Tá certo? Isso é o que é mais importante para a gente perceber no dia a dia das questões de química relacionadas com a parte de acidez e basicidade dos compostos orgânicos. Foi bom, né? Vamos continuar fazendo questõezinhas. Vamos lá? Bem. E aí ele pergunta para você de onde é que vem a acidez do refrigerante. Vamos embora. Bem, pessoal, vamos lá. Vamos resolver essas juntinhos aqui. Ele diz assim: a composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumidos é mantida em segredo pelos seus produtores. Ninguém sabe que é Coca-Cola que ele está falando, né? Existe uma grande especulação em torno de sua fórmula, a qual envolve alguma das seguintes substâncias. E aí ele coloca várias substâncias, tá? Aí ele pergunta: a substância presente nesse refrigerante responsável pelo seu acentuado caráter ácido. Vê bem, pessoal, venha comigo pensar aqui nisso. Que grupamento funcional é esse daqui? Isso daqui, ó, é uma carbonila em carbono primário. Isso é um aldeído. OH ligado ao anel aromático é fenol. E O entre carbonos é um éter. Então, essa daí tem quem seria aqui um pouco responsável pelo caráter ácido. Um pouco, né? Fenol. No segundo caso, a gente tem aqui, ó, uma amida, não é? Como função principal. E aqui a gente tem até uma amina, né? No terceiro é a glicose, né? Aqui, ó, hidroxila. E aqui o quê? Que é um éter, que é um álcool, né? E esse daqui, Google, que danado é isso aqui? Veja, esse daqui é conhecidíssimo de todos nós, né? Esse é o H3PO4. Lembra dele? O conhecido ácido fosfórico. Tá? Olha ele aqui, como ele é bonitinho, ó. H3PO4. Olha a estrutura bonita dele. Por isso que em água, né, em solução, ele ioniza, liberando 3 íons H+, ou H3O+, né? Um triácido, ácido do refrigerante. E aqui, ó, é um álcool. A gente vai dizer: eita, tem mais de uma resposta, Buga. Tem. Por que você acha que tem mais de uma resposta? Porque, veja, quem são os ácidos orgânicos? Aí liga, vá. Ácido carboxílico, fenol, água, álcool e alcino verdadeiro. Lembrando a você que o alcino verdadeiro é aquele que tem ao menos, pelo menos, um hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Ao menos, né? Mas veja bem, ele quer acentuado.
Como ele quer acentuado, é algo que tem um caráter mais forte. Quem tem um caráter forte de ácido é o próprio ácido. Então, a resposta é a letra D, ácido fosfórico. Letra D, ácido fosfórico. Então, pessoal, a resposta da questãozinha, letra D, ácido fosfórico. Você vê que é uma questão, né, muito mais tranquila do que a gente vê na média do dia a dia. Então, ácido fosfórico, respostinha dessa questão. Certíssimo? Vamos fazer mais? Vamos, vem comigo. Pessoal, vamos lá, continuando aqui a nossa luta. Ácidos e bases da química orgânica. Olha bem, temos aí uma questão, não é uma questão difícil, é uma questão tranquila, mas que vale para a gente lembrar de algum conceito. Considere os ácidos. Veja, CH2, Cl, C dupla O, OH. Esse é o primeiro. O segundo é CH, Cl2. Mais C dupla O, OH. O terceiro é Cl3, C dupla O, OH. O quarto é o ácido acético, CH3, C dupla O, OH. E o quinto é o CF3, C dupla O, OH. Veja, pessoal, quem são os elementos mais eletronegativos? Lembre-se, eletronegatividade é a tendência de ganhar elétron. Então, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, né? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Aí você pode me perguntar assim, Guga, diga, me diz uma coisa, por quê? Por quê? Por que motivo elemento eletronegativo aumenta a acidez em composto orgânico? Então, por que elemento eletronegativo aumenta a acidez em compostos orgânicos? Eu já expliquei, né? O elemento eletronegativo, ele puxa o elétron. E essa puxada de elétron vai acontecendo, pessoal, ao longo da cadeia. Como eu boto aqui, ó. Então, ele vai puxando desse carbono, esse carbono puxa do vizinho, o vizinho puxa do oxigênio, o oxigênio puxa do hidrogênio. Então, o que é que acontece? Quando o oxigênio puxa o elétron do hidrogênio, o hidrogênio fica solto. Aí ele ioniza mais fácil. Então, quanto mais fácil ionizar, mais ácido ele é. Então, um elemento eletronegativo aumenta a acidez em compostos orgânicos, porque, pessoal, o que é que ele faz? Ele está relacionado à facilidade com que a molécula perde o íon H+. Quanto mais fácil for perder o íon H+, mais ácido é o composto. Então, é bem interessante notar que o elemento eletronegativo puxa o elétron. É como se fosse uma fila, você puxa. Quanto mais forte você puxar, mais reflete lá na frente. Aí ele pergunta para você, quem é o mais fraco e quem é o mais forte. O mais fraco é aquele que não tem elemento eletronegativo. Pronto, o mais fraco é esse aqui. Você já sabe que a resposta ou é B ou é D. E o mais forte é o que tem o elemento mais eletronegativo em maior quantidade, que é o flúor. Então, a resposta da questão é letra D. Letra D para a questãozinha de número 9. Lembrando que esse efeito do elemento eletronegativo a gente chama de efeito indutivo negativo. Vê que legal. Esse efeito do elemento eletronegativo a gente chama de efeito indutivo negativo, certo? Que é bem interessante para a gente ver aqui no dia a dia da gente. Certinho? Então, espero que você tenha curtido essa questão.
É uma questãozinha simples, mas que vale a pena. Valeu. Guga, ele pode misturar o conceito de acidez e basicidade em química orgânica com aquela parte de físico-química de equilíbrio? Tudo é química. Então, se tudo é química, a resposta vamos ver agora. Vê, pessoal, a questão em si é bem direta, tá? Eu quero aproveitar para fazer só um pequeno resumo. Quando você tem um ácido qualquer, tá bom? HX, eu vou colocar um ácido orgânico, tá? HX é um ácido da química inorgânica, né? Se eu quisesse um ácido orgânico, poderia ser um ácido carboxílico. Como é que eu acho a constante ácida dele? A constante ácida dele seria H mais X menos, não é isso? Sobre HX. O que é comum a todos os ácidos? O H mais. Então, quanto maior for o H mais, maior o Ka. Não é isso? Então, o que é que eu posso dizer? Quanto maior for o Ka, maior a concentração de H, mais maior a acidez. Certíssimo. Então, na química orgânica, eu poderia dizer que ácido carboxílico tem maior Ka que fenol, que tem maior do que água, que tem maior do que álcool, que tem maior do que alcino verdadeiro. Então, maior Ka, menor Ka. Só que veja, existe um detalhe que a gente não pode esquecer, tá? Que você precisa ter muito cuidado na hora da prova. É que é comum ele não trabalhar com Ka, mas trabalhar com potencial de Ka, já que Ka são valores muito pequenos e Kb também. Então, por Ka ser pequeno e Kb também, a matemática ajuda. Quem é pKa? Logaritmo de 1 sobre Ka. Então, na prática, o que é que eu preciso saber? Que quanto maior for meu Ka, menor é o pKa. Então, olha, como é que a gente vai terminar? Maior Ka, maior H mais, não é isso? Menor pKa, tudo isso para uma maior acidez. Lembre-se, né? Agora, para a base, mesma coisa, veja. Imagine que eu tenho aqui XOH, né? Base termina em OH. Então vai dar, ó, X mais OH menos. Então, quem é Kb? Kb é X vezes OH menos, né? Isso que é o equilíbrio químico, sobre XOH, produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes. Toda a base, no caso, vai ter aqui a relação do OH. Então, vai aumentar o Kb. Quanto maior o OH, maior o Kb. Então, a gente pode garantir o quê? Que maior Kb, maior quantidade de íon da base, maior a força da base. Mas, assim como para o ácido, a gente também vai ter o mesmo raciocínio para a base. pKb é o quê? O log de 1 sobre Kb. Então, quando eu aumento o Kb, eu diminuo o pKb. Então, como é que fica, pessoal? Maior Kb, maior quantidade básica, menor pKb, maior basicidade.
Então, embora a questão não pedisse nada disso, eu preferi fazer um resumo disso. E aí a gente tem aqui, ó, analisando a tabela a seguir com valores das constantes de basicidade, KB a 25 graus, para diversas bases, podemos afirmar que, pessoal, quem é que tem o maior valor aí? A dimetilamina. Então, a dimetilamina é a maior de todas, certo? Vou botar aqui, a dimetilamina é a maior de todas, tá? E quem é a menor de todas? A menor de todas é a anilina, que é 10 a menos 10. Aí ele coloca, a amônia é uma base mais fraca que o hidróxido de zinco. A amônia é 10 a menos 5, o hidróxido de zinco é 10 a menos 7. Não, porque o KB da amônia, ele é maior. Então, essa alternativa está falsa, certo? Essa alternativazinha está falsa. Falsíssima. Letra B. A anilina é uma base muito forte. A anilina é a mais fraca de todas, tá? Dessas daí, ela é a mais fraca. Ela tem até anel aromático, né? Que pela estabilidade da ressonância baixa a basicidade. Falso. A piridina e a amônia têm a mesma força. Piridina e a amônia têm a mesma força? Claro que não, né? Os KBs são bem diferentes. A dimetilamina é a base mais forte, é sim. Veja, ela não é uma base forte, tá? Porque as bases orgânicas são mais fracas do que as inorgânicas. Mas ela é a mais forte dessas daí. E a anilina é mais básica do que a piridina. A anilina é a mais fraca de todas. Então, a resposta da questão é letra D. Eu acho que deu para fazer uma revisão bem legal dessa parte aí. Concorda? Vamos embora.